Então, alguns tipos de bancada, tá? A bancada de manutenção mecânica, de elétrica, de instrumentação, calibração de instrumento e de testes. Nós vamos focar na manutenção mecânica e na bancada de testes, propriamente dito. Então, aqui é manutenção mecânica. Opa, manutenção mecânica, tá? Então, ó, normalmente ela vai ter uma morsa, né? A gente vai ter algum dispositivo com morsa. A dimensão que eu normalmente recomendo, depende do laboratório, tá? É de 2 por 1, né? Então, olha a altura aqui que eu falei, a 0,6 a 0,9, né? Podendo conter dispositivos específicos instalados. Normalmente, tá? Como a gente vai trabalhar com peças de maior porte, sim, válvulas e tudo mais, eu recomendo que seja fixado no chão, né? E rasgos no tampo, tá? Olha só, isso aqui, ó, facilita quando eu quero desmontar alguma coisa na válvula. Então, eu coloco, por exemplo, a válvula sobre a mesa, tem um parafuso, um tirante, eu prendo ela na mesa e eu posso girar, eu posso fazer força, eu posso fazer qualquer trabalho que eu não tenho perigo de tombar ela na mesa ou de criar alguma situação de acidente do trabalho. Bancadas para ensaio de PSV, tem uma diversidade, vejo que aqui já tem componentes eletrônicos, ó. Então, essa aqui é da Precisa, ó. Tem componentes eletrônicos, existe aqui, ó, um processo aqui, todo um sinótico aqui, dizendo o que é o que funciona, como é que é para cada situação, tá? Aqui seria, por exemplo, para testar válvulas pilotadas, né, os pilotos de válvula, é um anexo à bancada, então ela é bem cheia de recursos, né, mais sofisticada, diferente que eu vi vocês utilizando, de vocês é um pouco mais simples, tá? Qual é o problema? Nenhum. O importante é o resultado e é trabalhar certinho, né? O dispositivo que a gente vai gerar, alguns vão usar um pouco mais sofisticado, outros menos, mas no final, tá? O que vai importar mesmo não é o tipo da bancada, e sim a técnica que se utiliza. Então, ó, ensaio de pressão de abertura, ensaio de estaquedade, fole junto de castelo e pilotos operados, que nesse caso eu tenho esse recurso. Tá? Então, essa aqui é uma bancada robusta, ela não é uma bancada portátil, é uma bancada fixa, tem esse anteparo aqui, ó, tá? Que é um acrílico, para se estourar a junta embaixo da válvula, se projetar, se der um disparo, qualquer coisa que aconteça, vai ter um anteparo que vai auxiliar e vai reduzir, por exemplo, o impacto contra o profissional que está operando a bancada. Só tem essa? Não, era para ter outro tipo de bancada, cara. Não é que você fez isso aqui. Peguei o arquivo errado. Pode ter mais, cara, tá louco. Aqui, ó. Deixa isso aqui. Aqui. Bom, então aqui, ó. Então aqui nós temos então um dispositivo para a contagem de bolhas, né, o bolhômetro. Tá? Então ele tem aqui um visor, né? Ele tem uma mangueira ou, né, uma tubulação, né? Um engate rápido e 4 cones de vedação. Aqui tem um engate rápido e 4 cones de vedação. Esses cones aqui são de borracha, então ele encaixa na descarga da válvula. Aí eu consigo, então, facilitar. O meu caso é um pouquinho diferente, ele é mais bruto, assim, né? Mais simplão, mas faz o mesmo trabalho. Bom, só para você ter uma noção, esse cara aqui, não sei se vocês têm um desse modelo, mas isso custa em média aí, comprado em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500, tá? Não sei se, de repente, buscar no Mercado Livre da vida, não consegue um pouquinho mais acessível, né? Mas é mais ou menos em torno disso, tá? Então, isso aqui é um dispositivo que pode ser feito com um copo d'água, como eu mostrei, tá? Então, olha só, aqui, olha só o que eu tenho aqui, um acrílico, tá? Eu boto uma graxa, encosto ele no chão aqui, a graxa vai segurar. Eu não tenho uma pressão elevada, a pressão que eu botei aqui vai ser meia polegada de coluna de líquido, né, de água, de milímetro de H2O. Né? Aqui eu tenho um tubo e coloco, então, um potinho aqui, né, um copo plástico com água limpa, vai fazer o mesmo efeito. Então, é um recipiente para água limpa, um tubo de 5,16 ou 6 milímetros, pode ser até uma mangueira, né, e o tubo deve ser inserido apenas a meia polegada ou 12,7 milímetros dentro da água. E está feito a minha contagem de bolhas, tá?
funciona muito bem. Então, não precisa nada sofisticado. Quanto mais sofisticado, é custo, né? Ele faz um pouquinho mais de balaca, assim, mas o resultado, eles são praticamente iguais, tá? Aqui é dispositivo para calibrar transdutor, não vem ao caso. Aqui assim, ó, dispositivo hidropneumático, tá? Então, o que acontece? Isso aqui nada mais é, tá? Nada mais é do que uma cópia lá da válvula, da bancada. Então, olha só, deixa eu ver se eu tenho... a bancada está aqui, ó. Mas o que é o objetivo disso aqui? Pode ver que ele é muito parecido, ó. Tá? O que é isso aqui, ó? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, o cilindro de nitrogênio, a bomba hidráulica, né? Aqui eu vou conectar a PSV e aqui eu tenho um manômetro. Então, eu vou encher aqui no meu sistema com um N2, tá? Tudo isso aqui, até aqui, ó, né? Ou, de repente, até aqui só, depende do tipo de bomba que eu tenho. Aí, depois, o que eu vou fazer? E aqui eu vou manter aberto. Aí, depois, eu vou fechar essa válvula aqui, a V1, e vou abrir a V2. E vou pressurizar aqui com a bomba hidráulica, fazer um calço hidráulico. E eu vou aumentando a pressão. Isso quando eu não consigo uma pressão maior do que a do cilindro. Em média, esse cilindro de nitrogênio que eu utilizo aqui, ele tem de 160, 170 quilogramas força por centímetro quadrado. Se eu precisar fazer 250, por exemplo, eu precisaria fazer esse calço hidráulico. Ou ter um booster, tá? Mas o booster é muito mais caro do que fazer esse calço hidráulico. Então, isso aqui é uma alternativa, né, para fazer a válvulas um pouco maiores do que 200 quilogramas força por centímetro quadrado de compressão de abertura. Eu já fiz alguns desses dispositivos, eu já testei algumas válvulas desse jeito, tá? Funciona também muito bem, tá certo? Aqui, ó, já é um dispositivo para calibração de manômetros e válvula de PSV. O que é esse dispositivo? Nada mais, nada menos que a própria bancada. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a entrada de nitrogênio, uma válvula de pressurização. Vai pressurizar o meu sistema, vai levar para a válvula. Aqui eu tenho dois manômetros que são redundâncias. Se um estiver fora, o outro eu vou saber. Um deles está fora, bom, e aí eu paro e vou testar os dois manômetros para ver qual que está fora, tá? Se eu tiver somente um e esse manômetro sair fora, eu não consigo detectar. Só vou detectar, por exemplo, que eu tenho um problema se eu porventura, fazer um teste, um reteste com a válvula. Isso aconteceu aqui, tá? Eu peguei um manômetro aqui, não sei o que aconteceu, eu estava usando aqui, a gente fez a calibração, né, certinho aqui numa bancada, eu tinha duas bancadas, uma era de um aluno, ele trouxe para mim ver, ele queria que eu validasse a bancada para ele, a gente testou e eu validei a bancada, ficou bem boa. E aí a gente testou com tudo com ele, manômetro e tudo mais. Aí eu peguei aquela válvula e passei para o outro aluno. O outro aluno foi fazer na minha bancada com o manômetro analógico que eu tinha. E aí eu vi que deu uma diferença muito grande. Eu disse, cara, tem uma coisa estranha. Por que não? Porque a gente ajustou essa válvula, não pode ter essa pressão. Aí eu fui ver, fui comparar, peguei a minha bomba de timoneiro e fui comparar e o manômetro estava fora. Tá? Estava bem fora. Então, isso acontece, às vezes, por causa de disparo, excesso de pressão, alguma vacilada na hora de usar o manômetro, tá? Ele pode perder, então, essa calibração, digamos assim, e ficar com um erro elevado. Mas, então, isso aqui é a bancada. O que está faltando para isso aqui ser uma bancada e tirar uma nota 10? Era ter um pulmão aqui embaixo. A vantagem do pulmão, qual é que é? Primeiro, ela dá estabilidade no fechamento da válvula. Então, ela evita dar aquela pancada seca na válvula. Embora aconteça, mas ela já reduz bastante, tá? Segundo, eu consigo ficar, por exemplo, trabalhando um pouquinho com um pouquinho aberta, tá? Dependendo também da válvula, logicamente, tá? Por causa da estabilidade, né, da pressão. Então, e eu tenho porque se eu tiver uma variação qualquer no meu sistema, o pulmão vai ajudar e vai auxiliar eu a manter essa pressão, tá? Por exemplo, algum vazamento, alguma coisa, eu vou ter o meu sistema um pouquinho mais estável. Então, basicamente é isso. Qual é a desvantagem do pulmão? Gasto de nitrogênio. Então, eu já fiz uma bancada sem pulmão, inclusive, hoje ela está comigo aqui, tá? Só que ela está bem danificada. O pessoal, onde eu trabalhava, iam descartar, botar ela no lixo, eu peguei ela para mim. Então, foi eu que construí junto com um colega lá, ele soldou e eu ajudei ele
recadei todo o material, comprei parafuso, comprei as conexões, eu catei tudo, fiz todo um trabalho ali e depois ajudei ele só soldou para mim, né? Mas o projeto, toda a concepção foi tudo feito no final de semana, tudo da minha cabeça, assim, porque a gente tinha uma emergência para fazer e o cara tinha pegado a minha válvula e precisava de mais tinha pegado a bancada e precisava de mais uma. Daí a gente fez num final de semana, na época lá que eu era o gestor lá do contrato. Então, depois eles iam descartar, eu peguei para mim. Então, é uma válvula que eu fiz justamente para isso, para não ter pulmão, para não gastar nitrogênio. Tá? Essa é a vantagem, então, da que não tem pulmão. Ficou claro a questão dos 2 manômetros? Quando eu uso o digital, a chance de o digital dar problema é bem menor que o analógico. Tá? O analógico, por ser mecânico, o pop, o disparo, a sequência de disparo pode ir prejudicando, em algum momento, gerar, então, um erro de indicação. Tá certo?